um hino antigo, né? Deus Supremo És. Supremo és. Já cantamos outras vezes nos estudos. Deus Supremo és, soberano em glória, és incomparável, maravilhoso em tua formosura, és incomparável, maravilhoso em tua majestade. Não há outro Deus como Jeová, não há outro Deus além do Senhor, não há no céu, não há na terra, não há no mar, Deus como o Senhor, não há no céu, não há na terra, não há no mar, Deus como o Senhor. Deus Supremo és, soberano em glória, és incomparável, maravilhoso em tua formosura, és incomparável, maravilhoso em tua majestade. Não há outro Deus como Jeová, não há outro Deus além do Senhor, não há no céu, não há na terra, não há no mar, Deus como o Senhor, não há no céu, não há na terra, não há no mar, Deus como o Senhor, Deus como o Senhor, Deus como o Senhor. Aleluia. O próximo, Alex. Esse próximo hino, ele tá uma transcrição de parte do Salmo 25. A ti, Senhor, elevo a minha alma. A ti, Senhor, elevo a minha alma. A ti, Senhor, elevo a minha alma. Oh meu Deus, em ti confio, só em ti confio. Guarda-me, Senhor, Pois em ti, Senhor, me refugio. Faz-me, Senhor, andar em teus caminhos. Faz-me, Senhor, andar em teus caminhos. Oh meu Deus, em ti confio. só em ti confio. Guarda-me, Senhor, Pois em ti, Senhor, me refugio. Meu coração
Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar com Alex. Amém. Oremos, irmãos. Senhor Deus, nosso Pai, nós louvamos o Teu nome e Te engrandecemos, Pai. Através de Jesus Cristo, Pai, nós podemos nos reconciliar contigo e se achegar, Pai, com confiança, mas também com reverência, Pai, pois Tu és santíssimo. Nos ajuda, Pai, nos assiste no dia de hoje, Pai, nós precisamos do auxílio do Teu Espírito Santo, Pai, para que sejamos continuamente, Pai, convencidos do pecado, convencidos, Pai, da nossa conduta, Pai, como precisamos agradar a Ti, Pai. Olhar o Teu exemplo. Fala conosco, Pai. Te agradecemos pelos louvores cantados nessa primeira parte. Nos ajuda também, Pai, com o sermão que será ministrado. Começou o pastor Juarez, Pai, para que possa ser usado por Ti e falar as verdades da Tua palavra ao coração dos meus irmãos e do meu coração, Pai. Assim Te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em 1 Coríntios. Primeiro Coríntios capítulo 3, nós leremos os versículos 16 e 17. A mensagem pode ser tida como dura, porque a palavra de Deus é sempre dura. E nós vamos falar da igreja como casa de Deus, como santuário de Deus. Mas que igreja? É isso que nós vamos ver aqui. 1 Coríntios 3, 16 e 17, diz assim o apóstolo Paulo aos Coríntios: Não sabeis que sois santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Então, irmãos, eu disse, a mensagem pode e deve ser dura, como a palavra de Deus é. E hoje no velório, que hoje à tarde eu estive, eu falei sobre isso. Muito rapidamente, porque o pai de Érica, da nossa igreja, que foi o velório dele, ele morreu hoje de manhã, né? Fui ontem, estive com ele ontem na UTI, e hoje eu falei naquele mundaréu de gente que estava lá, do nosso amigo, nosso pai de Érica, doutor Marcos, que viveu 57 anos com a sua esposa. E eu falei sobre isso, 57 anos de casamento, todos os filhos aqui, e como nós vemos hoje a banalidade do casamento. Casam e se separam com 6 meses, 1 mês, 2 meses, às vezes não chega a 1 ano. Aqui, eu fiz casamentos aqui. Aliás, de todos os casamentos que eu fiz aqui, se eu não me engano, só um até hoje não se separou. Então, irmãos, há alguns meses nós pregamos aqui várias mensagens seguidas sobre a igreja. Algumas delas, a igreja como família de Deus, a igreja como coluna e baluarte da verdade, o texto de Paulo a Timóteo, a igreja secularizada, como eu vejo a igreja totalmente secularizada, eu preguei sobre isso. A igreja, as tribulações e a vitória da igreja é garantida, embora as tribulações também, falamos sobre isso. O plano eterno de Deus para a sua igreja, falamos sobre isso. O reino de Deus, a família e a igreja, eu falei sobre isso. Houve outras, eu preguei uma série de domingos seguidos aqui falando sobre a igreja de alguma forma. Provavelmente ninguém lembra de nenhuma dessas pregações. Foi agora, 2 meses atrás, 3 meses atrás, mais ou menos. Provavelmente ninguém lembra de nenhuma delas. Eu sei disso. Então, em algumas mensagens, nós utilizamos o texto de 1 Timóteo 3, 14 e 15, em que o apóstolo Paulo diz ao seu discípulo, o pastor Timóteo: Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar,
fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus. Atenção, casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Atenção, casa de Deus, que é coluna e baluarte da verdade. Então, essa casa de Deus que ele está falando para Timóteo aqui era a igreja, não é? Pois bem, hoje, para que fiquemos mais fortalecidos como igreja, precisamos voltar ao assunto com base nesse texto que nós lemos aqui. Não sabeis que sois o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Esse segundo versículo aqui é simplesmente terrível e maravilhoso, como a palavra de Deus. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Então, meus filhos, nós podemos ver aqui a igreja como santuário de Deus. Nós podemos ver isso aqui, a igreja, como morada de Deus. Nós podemos ver aqui o texto, Paulo está falando como casa de Deus, como habitação do Espírito de Deus. Obviamente, nós sabemos que nem o apóstolo tinha em vista, nem nós temos em vista o prédio da igreja. O templo onde a igreja se reúne, não era disso que Paulo estava falando, nem nós. Muito menos a denominação religiosa. Estamos falando das pessoas que compõem a igreja. Estamos falando dos salvos. Estamos falando das ovelhas na perspectiva do pastor, o Senhor Jesus. Para que todos entendam e cada um entenda também, compreenda o seu papel e a sua responsabilidade como santuário de Deus, como casa de Deus, todos e cada um, como habitação do Espírito Santo, todos e cada um, como povo sagrado, tanto coletivamente como individualmente. E nós sabemos que tudo começa na família. Não existe igreja sem família. As outras pregações que eu falei aqui, a igreja secularizada, a igreja, o plano de Deus e a igreja, o reino de Deus e a família e a igreja, pregamos aqui várias. Não existe igreja sem família. Aliás, não existe humanidade sem família. Paulo pergunta: não sabeis? Irmãos, só nessa carta aqui, na primeira, Paulo faz essa pergunta 10 vezes. Não sabeis? Ou não sabeis? Não sabeis? 10 vezes. Isso é uma pergunta retórica que implica dizer que os irmãos deveriam saber. Afinal, Paulo foi o fundador dessa igreja e foi pastor lá durante 1 ano e meio. Então, esses irmãos deveriam saber. Deveriam saber, mas não praticavam. Já que a pergunta retórica aqui de Paulo, 10 vezes nessa carta, é um tipo de censura. Vocês não sabem, não? Quantas vezes eu digo aqui, irmãos, eu ensino vocês há 17 anos e parece que não aprenderam nada. Tem cada coisa que os irmãos me falam, às vezes, que eu digo, meu Deus do céu, ele não aprendeu nada do que eu ensino aqui há 17 anos. Quantas vezes acontece isso? Então, irmãos queridos, não sabeis disso? Se os irmãos daquela igreja sabiam, o que é muito pior, se é que eles sabiam, não consideravam a palavra de Deus, é o caso aqui também. Se sabem, não consideram a palavra do Senhor, desafiam a Deus. Sei, mas não faço, pronto. Esses irmãos lá de Corinto e nós aqui, não consideravam ou não consideramos a palavra de Deus com a seriedade que ela requer.
Irmãos, e isso é simplesmente terrível. Tempos depois, já na segunda carta, Paulo diz de novo, ensinando sobre exatamente a inaceitável união dos irmãos com incrédulos. Seja nos cultos pagãos, seja nas festas que ele fazia, seja em associações, qualquer que seja, inclusive o casamento. Inclusive o casamento. Quando ele diz lá, somos santuário do Deus vivente. Esse santuário que vocês têm ido aí é santuário de Deus mortos. Nós somos santuário do Deus vivente, como ele próprio disse. Habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo, 2 Coríntios 6,16. Então na segunda carta Paulo repetiu um ensinamento que ele já tinha dado tantas vezes a esses irmãos. Ou não sabeis? Então se os irmãos sabiam disso, queridos, e não demonstravam que sabiam, nós sabemos que a igreja de Corinto era o que havia de pior, né? A prova de que eles não sabiam é que em seus cultos pagãos, eles se reuniam com pessoas em cultos pagãos, eles faziam casamentos até com quem não era da nossa fé, e isso é proibido na Bíblia. E Paulo chama a atenção lá na sequência desse texto que eu li aqui. Pode haver, por acaso, união entre um crente e um incrédulo? Pode haver união entre um santo e o profano? Pode haver união entre Cristo e Satanás? Ele diz tudo isso lá, está tudo escrito lá. Eu já falei sobre isso a jovens aqui, pais de jovens aqui na nossa igreja, que queriam casar com pessoas que não eram crentes, e eu disse tudo isso aqui, eles teimaram, casaram e separaram, não demorou muito. Não desafie Deus. Não sabeis? Então, assim como Paulo, irmãos, assim como Paulo, em sua época, ensinou 1 ano e meio a esses irmãos, e pergunta a eles, não sabeis? Em nossa época, utilizando as mesmas escrituras que Paulo utilizou e as que ele produziu, como ele mesmo diz, eu cito aqui muitas vezes, Romanos 15:4, que ele diz que o que foi escrito para o nosso ensino, o que foi escrito outrora para o nosso ensino foi escrito. Pronto. Então está aqui, nós temos a escritura que Paulo usou, que era o Velho Testamento, e temos a escritura que ele produziu. É para o nosso ensino. Então, se Paulo ensinou lá 1 ano e meio no seu tempo, eu lhes ensino a mesma coisa há 17 anos. Dia 24 de fevereiro do ano que vem agora faz 18 anos. Então, não há dúvida que nós temos que considerar o quilate do apóstolo Paulo, que ensinou 1 ano e meio, e o quilate do velho pastor aqui, que vos ensina há 1 ano e 7 meses. Não há comparação. Mas a palavra que ele ensinou lá e que ele produziu é a mesma que eu prego e ensino aqui. Não sabeis disso? Irmãos, prestem atenção, irmãos. Aqui nesse trecho que lemos, como na maioria das suas cartas, Paulo estava confrontando os irmãos com a conduta imprópria de salvos, conduta imprópria da igreja, especialmente por causa dos falsos mestres e seus ensinos enganosos. Já disse, a pergunta repetida era uma censura. Vocês não sabem, não? E pode ser confirmado no que ele escreveu logo no início dessa carta aqui. No início dessa carta mesmo aqui, de Coríntios, logo no início, ele disse isso. Cadê? 1:5. 1:5. Porque em tudo fostes enriquecidos nele, esse nele é em Cristo, em toda palavra e em todo conhecimento. No início da carta, Paulo já tinha dito, vocês foram enriquecidos em Cristo em todo conhecimento. Eu ensinei para vocês. Como é que agora, ao longo da carta, ele pergunta, não sabeis? Vocês não sabem, não? É uma prova de que essa pergunta é uma censura. É uma pergunta retórica que quer dizer, vocês sabem sim, eu ensinei, mas não estão praticando. Irmãos queridos,
Não saber disso? Se sabemos, como Paulo diz aqui, esses irmãos, se sabemos que somos santuários de Deus, aqui a palavra tem o mesmo sentido de casa, de habitação, de morada. Pois muito bem, se sabemos, como ele repete tanto nas suas cartas, que somos a habitação do Espírito Santo, do Espírito de Deus que habita em nós, ele diz aqui, não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Como igreja, nós precisamos demonstrar essa maravilha em nossas vidas, que começa nas nossas casas. Na igreja todo mundo é santarrão. Mas, irmãos, a igreja é a reunião de nossas famílias. Se nossas famílias estão desestruturadas, a igreja estará desestruturada. Se nossas famílias estão destruídas, a igreja estará destruída. Bolas! E nós vamos já considerar o segundo versículo. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Ou isso não vale? Meu Deus do céu, tenha misericórdia de nós. Embora Paulo esteja falando da igreja em adoração, ele está falando sobre isso aqui no caso. Embora ele esteja falando da igreja em culto solene, era sobre isso que ele estava falando aqui. Ele estava considerando os cultos pagãos da época, os irmãos estavam se misturando com isso. Só que eu insisto em que a igreja somos nós. A realidade dele lá era negócio de culto pagão e tal, tal, tal. A nossa aqui é viver do mesmo jeito do mundo, do mesmo jeito também, do jeito que o mundo vive, nós vivemos também. A igreja somos nós, irmãos, cada um de nós, as nossas famílias, que é o povo santo, que é santuário de Deus, que é sagrado para Deus. Não sabeis disso? A pergunta do homem aqui o tempo todo na carta. Por isso, irmãos, se Paulo estava considerando os falsos mestres com seus falsos ensinos, que corrompiam e abalavam a igreja, eu agora, século 21, pastorzinho de um quilate de nada, considerando o quilate de um apóstolo, estou considerando nós mesmos. Estou considerando a responsabilidade e o cuidado que devemos ter com a igreja de Deus, que é, como nós já vimos aqui, casa de Deus, habitação do Espírito Santo de Deus. Aí eu insisto em lembrar, a igreja somos nós, a igreja é a nossa família. Essa casa de Deus, santuário de Deus, ou é a nossa casa, ou isso aqui não é coisa nenhuma, é uma reunião de um bando de hipócritas. Não saber disso? Então vamos agora considerar esse versículo 17 que eu disse que nós íamos considerar. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Todos os irmãos dessa igreja aqui, que já se separaram ou que já destruíram suas casas, eu disse isso para eles lá dentro. Deus vai destruí-lo, meu amigo. E temos casos aqui que Deus destruiu mesmo. E temos casos em que o irmão ligou para mim, eu digo, eu não lhe disse isso. Como sabemos, irmãos, a ameaça do apóstolo aqui é para os falsos mestres dentro da igreja, sem nenhuma dúvida, sabemos disso.
quanto a destruir o santuário de Deus, que era a igreja, os irmãos. Era disso que Paulo estava falando. Com a sua conduta e o seu ensinamento inadequado na igreja, que levava os irmãos a ter uma conduta e um comportamento inadequado na igreja também, uma teologia toda errada. Pois é, só que eu estou direcionando a ameaça para cada um de nós, como responsáveis pelas nossas famílias, maridos, esposas, filhos. Famílias que compõem a igreja, que é o santuário de Deus, de que Paulo está falando aqui. Paulo estava falando da igreja em geral, ele estava até longe escrevendo uma carta. Pois é, eu estou falando que era a igreja, Paulo está falando, eu estou falando para a igreja, só que eu estou lembrando que a igreja somos nós, cada um de nós. Eu fiz um desabafo com o presbítero daqui da igreja agora há poucos dias. Há poucos dias. Eu disse, meu irmão, não há responsabilidade maior que Deus possa dar a um homem aqui na terra do que a responsabilidade de pastor. Todo pastor é cheio de pavulagem, como se diz aqui na Paraíba, porque Timóteo diz que aquele que almeja o episcopado, excelente obra almeja, mas esse animal não sabe que essa excelente obra é uma obra, no caso da igreja, uma obra de Deus, e que ele não tem condição nenhuma de exercer essa obra excelente. A obra humana ele pode ser um bom administrador, um bom gerente, um bom o que for, um bom médico, um bom engenheiro, um excelente inclusive, mas a obra de Deus não. Se ele não depender totalmente da graça de Deus, ele não vai ser excelente coisa nenhuma. Ele pode até ser um excelente gerente numa igreja, faz a igreja crescer, faz tudo, um excelente psicólogo numa igreja, sim. Mas a obra de Deus, ele jamais fará com excelência se não estiver totalmente debaixo do poder de Deus, e ele sabe que não pode. É só ler os profetas do Velho Testamento, todos eles chorando diante de Deus, dizendo que não podem com aquilo. É só ver o Senhor Jesus chorando diante do Pai, dizendo, Pai, afasta de mim esse cálice, mas faça-se como tu queres, e não como eu quero. Ele mesmo não queria, ele sabia que não podia. E os pastores tudo empavonados, porque eu tenho uma excelente obra, eu sou pastor. Francamente, falsos pastores. Eu fico questionando, que nem eu vejo Jeremias questionando, Senhor, como é que o senhor faz um negócio desse comigo? Eu era muito bom gerente do Banco do Brasil, famoso, afamado, poderoso. Aí o senhor me coloca aqui, pastor da igreja de 13 de maio, para morrer de sofrimento, de angústia. Quando eu estava lá no bairro dos Estados, houve um caso de uma família que estava para se separar, um casal, e eu tive a coragem de orar para Deus, como John Knox está na história, diz que orou pela Escócia. Senhor, dá-me a Escócia ou eu morro. Diz a história que ele fez essa oração. Pois esse casal, muito querido, eu orei para Deus e disse, Senhor, se eu não conseguir evitar, pelo convencimento da palavra, e esse casal se separar, o Senhor me mate. Então, irmãos, como a igreja é santuário de Deus e é composta por nossas famílias, nós, irmãos, nós, as nossas famílias, nós é que somos santuário de Deus. Nós somos santuário de Deus primeiramente em nossas casas.
Nós é que somos sagrados, porque somos a habitação do Espírito de Deus, primeiramente em nossas casas. Ou aqui somos um bando de hipócritas, como Jesus chamou o tempo todo o povo da época dele, especialmente os religiosos. Portanto, irmãos, precisamos considerar a nossa responsabilidade com as nossas famílias. Precisamos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder, obviamente pelo estudo diligente da sua palavra. Vocês sabem como eu insisto aqui no ensino da palavra, porque fora da palavra não há vida. É a palavra que salva, é a palavra que santifica, é a palavra que dirá no último dia: vinde benditos do meu Pai. A palavra é o Senhor Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Eu sou a verdade. Quantas vezes eu insisto, irmãos, estudem a Bíblia diariamente com seus filhos em casa. 17 anos repetindo isso aqui. E eu sei que ninguém faz. A sua casa tem que ser santuário de Deus. Ou isso aqui é tudo hipocrisia. Não devemos ler a Bíblia apenas como quando vimos aqui para a igreja. Não, aqui é a reunião do povo santo para estudar de uma forma mais explicada pelo pastor, não necessariamente na pregação, mas nos estudos. Nós temos aqui 3 estudos bíblicos por semana, 2 à noite e 1 de manhã, no domingo de manhã. E os irmãos não vêm. Sexta-feira tinha 2 irmãos aqui no estudo, chegou um terceiro. E um deles disse: pastor, nós estamos aqui, pastor. Então, se ficarem 3, 4 aqui nesses estudos, vamos continuar os estudos. Eu digo: não é, eu não dou aula, porque só tem 2, 3. Quando for na segunda-feira, os que não vier, pastor, faça um reprise da aula. Eu disse: não, pastor, mas não faça não. A aula foi dada hoje, então está certo, vamos combinar isso. Os que vierem terão a aula, e reprise não tem reprise, coisa nenhuma. Nós temos que estudar a Bíblia em nossas casas, irmãos. Aqui, quando a gente vem para os estudos, é para o pastor ensinar de forma mais a miúde, digamos, e vocês tirarem as dúvidas do ensino em casa. Vocês sabem que eu sou pastor 24 horas, 7 dias por semana. Qualquer dúvida em estudos em casa, liguem para mim, eu respondo na hora. Não é apenas quando a gente vem para a igreja não, irmãos. Eu dou aula para os meninos ali. Lembram? Eu nunca deixei que os adolescentes aqui tivessem a história da professora na salinha. Que salinha o quê? É comigo. O estudo dos adolescentes é comigo porque eu sei o que é um adolescente e um jovem. E eu vejo, pela conversa com eles e as respostas que eles me dão, e o próprio habilidade, ou aliás, inabilidade quase total com a Bíblia nas mãos, é óbvio que não tem estudo nenhum em casa. E eles mesmos respondem. Eu pergunto: seu pai estuda com você, escola dominical, a sua lição? Não. Eu digo: eu pergunto só para confirmar, mas eu já sabia. Como é que você, ou alguém, tem a cara de pau de dizer que eu sou santuário de Deus? Eu sou habitação do Espírito de Deus. Eu sou sagrado para Deus. Como? Com absoluta hipocrisia, como os fariseus também faziam. Preste atenção, irmãos. Eu disse que a palavra é dura, a minha palavra é sempre dura, porque é a palavra de Deus. Quando negligenciamos tão grande graça de saber que somos santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em nós, quando negligenciamos tão grande graça, como também alerta o escritor aos Hebreus, capítulo 2, versículo 3, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? O homem diz isso aqui. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação?
Irmãos, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? O homem está falando aqui do Senhor e dos seus apóstolos. Esse é um versículo, inclusive, que eu digo que, por causa disso aqui, eu sei que não foi Paulo que escreveu essa carta aos Hebreus. Muito bem, irmãos, então, olhem só. A ameaça que Paulo faz aos falsos mestres e seus seguidores, nós temos visto aqui nas cartas do Apocalipse. Vou lembrar de uma. Ele fala da falsa profetisa, sacerdotisa, Jezabel, e ele diz o juízo que viria sobre ela, e não somente sobre ela, sobre os que seguem os seus ensinamentos. Então, meus filhos, prestem atenção, essa ameaça que Paulo faz aos falsos mestres e seus seguidores deve ser direcionada a todos nós, considerando que a nossa negligência poderá redundar até mesmo em destruição das nossas famílias, quando negligenciamos o que temos que fazer como habitação do Espírito Santo em nós, consequentemente nas nossas casas. O risco é muito grande, de como eu disse hoje lá no velório do homem, quantas famílias sendo destruídas, considerando que essas famílias são habitação do Espírito de Deus, família de crentes, é que eu estou dizendo, temos que aplicar isso a nós. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Eu não tenho nenhuma dúvida disso não, irmãos. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Então, olhe, a destruição da família, como eu já disse, implica a destruição da igreja. Nós temos aqui vários casos aqui, desde que eu estou aqui 17 anos. Quando a família se separa, sai todo mundo da igreja. Pai, filho, mulher, vai todo mundo embora. Alguns casos têm ficado aqui uma mulher, vocês sabem, que não tinha filhos, aí ela permaneceu. Mas os outros que tinham família, é uma destruição total da família. E a gente sabe o rumo que esses pobres filhos tomam. Na verdade, não é nem rumo, é sem rumo. Ficam sem rumo. Nós temos casos aqui na igreja. Eu estou aqui há 17 anos, como eu disse para vocês, de todos os casamentos que eu fiz, só um não se separaram. Só um, os cônjuges não se separaram. Houve casos que eu lutei com casais aqui durante 7 anos. E terminaram se separando. E eu vejo o fruto desse casamento totalmente perdido, totalmente desnorteado, sem saber que rumo vai. Deus destruirá aquele que causou isso, ou aqueles que causaram. Normalmente não é só um, são os dois. E o principal responsável e o principal responsabilizado por Deus é o homem, é o marido. Nós sabemos disso, está na Bíblia. Então, meus filhos, prestem atenção. Considerando que a nossa negligência, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Vocês têm negligenciado, uma vez que não estudam com seus filhos em casa, sua casa não é habitação do Espírito coisa nenhuma? Não há estudo bíblico, não há oração com os filhos. Acham que aquela oração na hora da refeição, que não passa de um rito religioso, está resolvido isso aqui. Meus filhos, negligenciar essa grande graça de Deus na nossa vida pode redundar na destruição de uma família. E como escaparemos nós
se é o próprio Deus quem destruirá aqueles que destruírem o seu santuário, como lemos aqui. Não sabeis disso? Na minha idade de igreja, que a minha vida é esse tempo, quantas famílias destruídas eu vi. Eu tenho horror a jogo, esse jogo de mesa, qualquer que seja. Por quê? Porque quando eu era criança, pequena lá em Bragança, tinha um homem, senhor Ananias, vários filhos, eram amigos nossos. E esse homem começou a jogar cartas. Eram da igreja. E o papai lutou com esse homem, ele ficou viciado em cartas. O papai lutou com esse homem. Todos lutavam com esse homem. E ele perdeu tudo nas cartas. Era um homem bem de vida, tinha um comércio grande. Esse homem perdeu tudo. Perdeu o comércio, perdeu casa, perdeu a família, perdeu tudo. Desgraçou a sua família. Eu tenho horror a qualquer jogo de cartas em mesa, porque eu vi isso quando eu era criança. Não sabeis disso? Pela graça de Deus, irmãos, como o versículo apresenta uma condicional, se alguém destruir o santuário de Deus, o que poderá acontecer ou não, você decide. Isso nos encoraja a nos esforçar sobremaneira, sobremodo, para andar em santidade de vida, sabendo que o santuário de Deus somos nós, nossa casa, nossas famílias, e é isso que compõe a igreja. Então, se você está destruindo sua família, você está destruindo a igreja. E Deus o destruirá. Está na palavra. As nossas famílias, nós somos povo sagrado. Como termina o versículo. Porque santuário de Deus, que sois vós, o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Que maravilha, irmãos. Que maravilha. Louvado seja o Senhor pela sua revelação. Glorificado seja o Senhor por tão grande salvação que nos foi revelada, a fim de que vivamos em nossas casas, em nossas famílias que compõem a igreja, e na igreja, desde nossas casas, como povo santo, povo sagrado. Nós vivamos assim, meus filhos, para louvor da glória do nosso Senhor. Amém.